Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo onde a gente vai falar sobre os treinadores e sobre o processo de comunicação, a importância de se comunicar bem. Para isso, a gente vai pegar do canal Futebol Nacional, que eu recomendo, muito bom canal, a gente vai pegar as 10 entrevistas mais bizarras de treinadores brasileiros. Sim, senhoras e senhores, faremos um top 10 analisando as entrevistas mais bizarras e eu conto com a presença de vocês. Para além da presença, também, por favor, deixa o like no começo do vídeo, comentário aqui embaixo, sempre muito legal a gente poder trocar uma ideia. Deixa o comentário, deixa a curtida. Também, por favor, compartilha para geral, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e na volta esse top 10 de entrevistas bizarras de treinadores brasileiros. De volta, pessoal, de volta. A gente já vai direto para a tela e a gente não vai perder um segundo, a gente já vai direto para essa primeira entrevista do Argel Fox. Vamos começar com ele. Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em andamento, né? E por isso que a gente está aqui. Se a gente não tivesse aqui, né, não teria por que estar aqui. E o futebol, às vezes, quando você chega, é uma coisa. E aí, quando você passa, 30 dias depois, é outra. A verdade de hoje é a mentira da manhã. Né? E a mentira de hoje é a verdade da manhã. Né? Então você nunca pode dizer nunca. Eu tenho o mesmo tempo que você, rapaz, te cobrir no Corinthians. Não, mas o que é isso? Não interessa. Não vem gritar comigo, tá bom? Ei, abaixa a mão, abaixa a mão. Abaixa você também. Opa, Sangrando, o jornalista foi expulso do treino sem falar sobre o assunto. Futebol brasileiro. A gente procura atender com educação, com critérios, e ele veio atropelando, não pode ser assim não. A gente vai comentando um pouquinho de cada vez, só para a gente ir pegando os ganchos, tá? A primeira questão que fica ali, principalmente na questão do Argel, é justamente a capacidade de se comunicar e explicar para o público que está em casa, principalmente que é o grande objetivo ali de quem está numa coletiva de imprensa, o cenário atual de um clube ou a demanda atual que o clube passa a ter, e é necessário muita clareza. Toda vez que a gente começa a dar umas voltas muito grandes na linha de raciocínio, a gente começa a perder a clareza. E ali o caso do Argel foi justamente isso. Ele vai dar uma volta muito grande para explicar que tem um problema e que ele está solucionando no meio da competição. Só que ele não explica nem qual é o problema, nem como é a forma de solução, e obviamente fica engraçado de ver ele se embananando todo com todas as ideias. Tá? E o do Jair Pisserni não tem nem o que comentar, né? Bora voltar que agora temos Vanderlei Luxemburgo. Um vídeo na internet está mostrando o Ronaldinho diante da webcam na intimidade. A minha pergunta é a seguinte: o jogador, ser público, ser um personagem público, ele tem que tomar certos cuidados. Ô camarada, eu sou manja. Vou ficar Vou ficar vigiando o jogador fora do futebol? Isso é um problema particular de cada um. Cada um tem a sua maneira de ser, rapaz. Eu não sou manja vigiando o cara no hotel pra saber o que ele tá fazendo no quarto lá. Pô, você tá tocando Ô meu, isso é um problema de cada um. Fica difícil eles jogarem juntos porque um toma o espaço do outro, Enzo. De repente, pode ter sido isso aí o problema do time no primeiro tempo? Essa aí é a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Você tá afirmando... Não, tô perguntando se eles... Peraí, por favor, dá licença, eu vou falar agora. Primeira coisa, você tá afirmando que nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar aqui, foi péssimo, foi ridículo. Mesmo sendo ridículo, é você. Ridículo é você. Foi o primeiro tempo do seu time. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dia que eu te tratei assim? Presta atenção, que dia que eu te tratei assim? Ué, ridículo. Ridículo, nós estamos um ano aqui invicto aqui dentro. Cadê o respeito que você tem aqui pelo profissional? Não, respeito o quê? Presta atenção. Eu já falei que você foi ridículo. Ridículo o seu trabalho. Eu já te critiquei alguma vez? Falei que você é mau profissional? Ah, então você não fala assim. Você me respeita. Você me respeita. Tá certo? Me respeita você. Ridículo na sua casa lá. Vai falar da sua casa. Tá? É a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Tá certo? Então fica calado. Quer bater boca comigo? Então você sai daqui. Então eu não vou dar entrevista. Tá certo? Tá? Vai escutar agora. Eu não falo aqui. Quando esse cara não sair, eu não vou falar. Não vou sair. Tudo bem, então.
Vai deixando aqui a sala de coletiva. A chance para falando sobre essas duas entrevistas, pessoal, a primeira é uma questão muito específica, né, do Ronaldinho Gaúcho ali, foi uma situação que aconteceu, né, dele ter sido pego tentando se aliviar, vamos colocar assim, na internet com uma suposta garota, e aí obviamente era hacker, alguma coisa do tipo, e vazou o vídeo do Ronaldinho, de uma série de outros jogadores, celebridades, enfim. E aí o Luxemburgo tem um jeito muito peculiar de lidar com toda a situação e obviamente fica engraçado. Mas ele é mais direto, né? Então assim, a forma de comunicação dele é mais direta nesse sentido, por vezes engraçado no jeito de se comunicar, mas mais direta. A do Anderson é um problema que a gente começa a enfrentar bastante, principalmente de pandemia para cá, que são a entrada de jornalistas. Isso acontece mais no interior e agora está começando a acontecer mais nos clubes de capital, que são justamente jornalistas voltados ao clube especificamente. Aí eu não estou falando de cobertura da imprensa, né, jornalistas que vão cobrir um clube especificamente, mas jornalistas que estão relacionados a uma página da torcida, por exemplo, sei lá, uma página do Flamengo, aí você tem um paparazzo rubro-negro, tá só dando exemplo, tá? Não que ele faça isso, tá? Só um exemplo para elucidar que tipo de pessoa que eu estou colocando ali nesse quesito, né? Que são pessoas que são torcedores, podem ser jornalistas ou não, mas são torcedores e estão na função de jornalista fazendo as perguntas. Então as perguntas, elas vêm já pré-moldadas com um tom emocional muito grande. E quando elas vêm dessa forma, é natural que nem todas as palavras sejam bem colocadas, né? Você não vai ter uma preocupação daquilo entrar na mídia, e aí quando eu falo mídia, rádio, TV, internet, né? E aí outros veículos em si, você não vai ter uma preocupação de entrar nesses veículos com uma linguagem neutra. Você vai ter uma preocupação de falar a linguagem do torcedor. Então, se o torcedor achou uma merda o primeiro tempo, você vai falar que foi uma merda. Se o torcedor achou que foi uma vergonha, você vai falar que foi uma vergonha. E aí você vai, obviamente, transformando uma comunicação que é neutra em parcial. Tem lados bons e lados ruins disso, tá? Não vou fazer juízo de valor nesse sentido. Mas isso acaba acarretando também na resposta do técnico, que aí acaba tendo esse tipo de confusão, como teve. Então vamos a Oswaldo de Oliveira. Ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente técnica. Caralho, é você, ô babaca. Caralho, é você. Isso. Que porra é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Eu não falei nada. Que negócio de caralho é esse? Só você ouviu isso. Só você ouviu isso. Babaca. Ô babaca. Tá pensando que tu é o quê? Só você. Tu tá pensando que tu é o quê? Tu vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil. Ele é um babaca. Realmente não vale a pena. Oswaldo, agora vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim não. Vamos lá agora com uma treta. O presidente do Grêmio já falou que do espírito de imortal do Grêmio, que o Grêmio cresce em situações mais difíceis. É isso mesmo que acontece com o Grêmio? Eu queria a sua opinião a respeito disso. Não, eu só preocupo o meu time. Eu trabalho no São Paulo, entendeu? Eu não sei como é que é o Grêmio. O meu time é bravo, o meu time ganha título também. Mas 18 jogos a gente não perde, pô. Tem que repetir sempre uma porcaria, pô. Tem um time mais consistente que esse. O Richarlison tem grandes possibilidades de entrar na equipe na vaga do Jean, ou você ainda pode estudar um outro esquema tático para tentar mudar o São Paulo? Não, você tem que ter um pouquinho de paciência. Viu? Você não vai saber. Muricy, em relação à mala branca no futebol, o que você acha? Você acha uma coisa bacana? Você acha que vale isso? Bacana? O que você acha? Você usa a palavra bacana mesmo? É legal? Bacana. É uma coisa, é uma atitude legal? Não gosto. Não gosta? O Grêmio parece ter oferecido 300 mil pro Goiás. Parece. Tem certeza? A diretoria não confirma. Então não aparece. Ô, Muricy, você tudo acha, você não tem nada. É uma coisa, eu acho. É um negócio que todo mundo acha. Tem negócio de achar, tem que ter certeza.
Mas e aí, Muricy, por que tanto mau humor, hein? Mas tá bom o negócio aqui, tá normal, pô. Mudou alguma coisa? Nada, é verdade, o mau humor continua Perguntinha mesmo. chata, porradinha. Se não é pergunta boa, é boa. Faz um ano que eu não mudei nada. Não mudei porque é mais uma semana a mais. Não tem esse negócio, tá a mesma coisa, a mesma história, não mudou nada. Tá boa, o negócio tá bom. Hoje a gente viu uma... Antes da gente voltar pro Oswaldo, vejam os compilados de entrevista de Muricy Ramalho no YouTube. É fantástico, porque o que a gente falou ali daquela comunicação mais clara, né? Uma comunicação, de certa forma, um pouco mais assertiva, o Muricy tem bastante, essa clareza na comunicação. Então, assim, não tem meias palavras. É o que é, e ele transmite isso de forma direta, e principalmente, para além disso, ele entende a construção da pergunta. Então, como ele entende muito bem a construção da pergunta, quando tem algum tipo de armadilha, e aí não estou falando de mau caratismo na pergunta, mas é algum tipo de armadilha no seguinte sentido: você considera a mala branca boa? E aí você coloca um adjetivo que você já parte de um pressuposto que ela está estabelecida como boa, e eu vou concordar ou discordar dentro da pergunta. Eu não vou traçar um parâmetro ou fazer alguma comentação sobre o tema, mas sim vou partir desse ponto bom para aí eu traçar o que vai ser da minha opinião. E nesse cenário, né, que ele está colocando, ele faz muito bem isso, ele faz o contraponto na hora, porque ele tem uma leitura muito boa da pergunta e ele consegue se comunicar com muita clareza. Então, um tipo de pergunta que provavelmente geraria em alguém mais distraído uma resposta do tipo: não, tem que se averiguar isso, o Grêmio tem que ser punido, ou qualquer coisa do tipo, nele gerou só uma resposta mais assertiva, uma tirada em relação ao repórter, e segue-se a coletiva. Então, assim, ele é muito bom. Quem gosta da risada também é muito legal. Podcast dele com o Denilson Show, no canal do Denilson Show, né? Mas ele como convidado também vale muito a pena assistir. E vamos a mais uma do Oswaldo, né? Um torcedor, não sei se você lembra desse momento, que ali no calor do jogo, mas ele pedia a Gabriel, acho que até você deu uma olhada para ele, estava sem camisa. Quando você coloca o Gabriel, ele bate no peito, olha para os outros torcedores. Eu pedi, ele me atendeu. Como é que é essa relação, até para proteger o garoto? Olha, esse é um negócio interessante, né? Porque é normal, né? Pedirem Gabriel, pedirem qualquer outro jogador. Mas aquela voz estava se repetindo e me lembrou o filme dos Beatles, Os Reis do Iê, que ficava aquelas meninas. Eu falei, pô, esse cara vai ter um ataque aqui daqui a pouco, né? Eu falei, pô, como é que será esse cara? Começou a me dar curiosidade de ver. Quando eu olhei pra cima e vi um careca, sem camisa, fortão, eu falei, não é possível. Eu falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz, vai arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel, pô. Mas você colocou, né? Toma, porque eu já ia botar, eu quase não botei por causa dele, porque eu vou botar esse cara, ele vai ter um infarto, aí vai cair, vai morrer, pô. E depois o lance do pênalti, se ele achou que foi pênalti, e eu acho que ele achou que foi tão pênalti, ele estava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão, de tanta vontade de dar o pênalti. Que tesão para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Ixi, Maria. Pronto, estou satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gozado. Catita, vitória importante do Cuiabá para seguir no campeonato e rumo ao título? Se Deus quiser. Quer que eu fale mais alguma coisa? O que achou do jogo do Cuiabá hoje? 2-0, foi importante, o time se comportou bem em campo? É demais, né? Chegou agora dois contratados aí, novato, moreninho bom da porra aí. Atacante que não faz gols há 9 jogos, Somário que veio para ser artilheiro. Será que o Magrão não tem vaga nesse time? Você quer o meu lugar? Não queria não. Então, muito ruim. Então não escala o time, é ruim, né? Ser treinador, né? Bom é ficar lá comentando. Eu queria grana. Eu também queria grana para poder falar em um espaço de besteiras. Entendeu? Esse espaço que às vezes vocês têm para falar um monte de coisas. Mas vamos deixar para lá. Agora faz o seguinte, no próximo ano, você se oferece para ser treinador e você escala os jogadores que você acha que deve escalar, entendeu?
E domingo, depois do jogo, se me dá o microfone, eu vou comentar, vou fazer as perguntas também. E Magrão? Leva ele pra casa, pô. Você tá com tanta saudade dele? Tá com saudade dele, leva pra casa, pô. Sai pra jantar, toma um chopinho com ele, se conhecer melhor. Ele vai jogar ou não vai? Pô, mano, deixa ele recuperar a forma física dele. Você é procurador dele? Não? É que eu ouço o torcedor do Fluminense dizendo o seguinte: se o Adriano Magrão não tiver vaga nesse ataque... Você tem uma participação no passe dele também? Não, só ouço o torcedor dizer isso. É impossível o Adriano Magrão não ter vaga nesse ataque depois do que ele fez na Copa do Brasil. Ele também? Nada, você não é nada dele? Nada. Já fez as perguntas sobre ele? Meus amigos, um dos melhores caras em resposta, obviamente, é o Renato Gaúcho, né? Então, assim, nada melhor do que encerrar o vídeo com ele. Ele que melhorou bastante, tá? Teve uma evolução muito legal. Essa época do Fluminense foi o começo de carreira dele como treinador, né? Ele teve uma evolução muito grande. Ainda escorrega em alguma coisa ou outra, mas é mais pelo jeito, pela persona, não é tanto pelo processo de comunicação. A comunicação dele é muito boa, mas de uma vez ou outra ele acaba escorregando em alguns argumentos que não necessariamente vão ser validados por ele mesmo ao longo do tempo, tá? Então tem esses pontos aí a serem levantados. Ponto importante da gente ressaltar aqui antes de finalizar o vídeo. A gente olhou algo mais engraçado, entrevistas mais bizarras, é o título do vídeo, né? Top 10 entrevistas bizarras de técnicos. Mas é importante a gente ressaltar uma coisa muito interessante, que é o processo de comunicação do treinador para com a torcida é muito importante. É muito importante. E principalmente é importante e exige que você tenha o conhecimento da história do clube, das perspectivas do clube, da torcida, das expectativas da torcida e principalmente saber comunicar a realidade, tá? Sem criar muitas ilusões. E aí a gente pode usar o exemplo mais recente, o Lisca, né, que sai do Sport falando que ia desenvolver um grande trabalho lá, vai para o Santos. No Santos fala que se ficasse 5 anos faria do Santos um grande campeão, fica 3, 4, 5 rodadas e sai do Santos e vai para o Avaí. Então, assim, essas jogadas para a torcida no sentido de criar uma grande expectativa ou de prometer algo ilusório, sem parte da realidade do clube, faz com que a torcida se afaste desse treinador e, em outros casos, pode se aproximar através de uma comunicação honesta de fato. E talvez a gente veja isso amanhã. A gente vai acompanhar a entrevista, uma das entrevistas pós-jogo do Rogério Ceni, que tem sido talvez o melhor exemplo de como se comunicar com a torcida nesse momento, principalmente no momento difícil que São Paulo passa. E a gente vai ver tudo isso amanhã, combinado? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por todo esse tempo aqui no vídeo e vejo vocês amanhã com mais entrevistas. Um grande abraço e valeu!